A primeira coisa, tá, que vai conduzir você a não perder gordura é a restrição alimentar. Eu trouxe um estudo aqui para estruturar mais toda a explicação que eu vou te falar, o porquê que a restrição alimentar trava a sua perda de gordura. Mas esse estudo aqui, ó, ele diz que com o comportamento de restrição alimentar, aumenta os níveis de obesidade. E eu vou te explicar por que acontece isso, tá? Mas, primeiro, deixa eu só trazer um ponto bem relevante desse estudo, que foi o seguinte. Eles identificaram que grupos de pessoas que restringiam-se depois que faziam um lanche mais calórico, tendiam a comer as outras refeições de uma forma mais exagerada. Enquanto um outro grupo de pessoas que não fazia restrição alimentar, ou seja, comia normalmente, depois que comiam um lanche mais calórico, não tinham a tendência de comer mais nas outras refeições. Pelo contrário, essas pessoas elas tendiam a fazer um processo de compensação. Ou seja, tinha uma grande refeição, né, calórica, e depois pensar, poxa, comi pra caramba antes, né, no meu almoço, então já vou segurar aqui nesse lanche, nesse jantar. Provavelmente você já passou por isso. E eu vou trazer isso para sua realidade para você entender. É muito comum, dentro de um processo de emagrecimento, nós entrarmos numa restrição alimentar. Corta o pão, corta o leite, corta isso, corta aquilo, corta tudo. Tudo que você tinha o hábito de comer diariamente ou frequentemente, você passa a cortar. E aí você começa a fazer algo que é sem graça, porque agora você só está comendo ovo, você só está comendo frango, salada, atum, você não tem um prazer naquilo. Então, a tua alimentação ela é desprazerosa, é sem graça. Você começa a passar fome, porque você começa a comer pouco também, né? Existe uma restrição, níveis de quantidade, então você acaba passando fome. E você também começa a passar vontade. Porque se você não come aquilo que você tinha o hábito de comer, que você gostava de comer, naturalmente você vai tender a ter mais vontade. Então você começa a entrar nesse cenário que você passa fome, passa desejo e automaticamente isso vai ficando cada vez mais difícil. Até que um belo dia, ou no próprio final de semana, você não sustenta aquela alimentação e você faz ali um almoço e come pra caramba. Ou você vai no jantar, ou você vai no aniversário, e você acaba comendo desenfreadamente. Ou seja, você comeu um pedaço de alguma coisa, ou saiu daquela alimentação e você começou, e você acabou comendo demais. Por que isso aconteceu? Por que isso acontece? Porque você estava numa restrição alimentar. E é natural que quando você entra numa restrição alimentar, você passa a viver num pensamento que é o seguinte: eu não posso comer, eu não posso comer, eu não posso comer, eu estou emagrecendo, eu não posso comer. Quando você sai daquilo que você tem que fazer, é como se você tivesse meio que se libertado. E é natural que o pensamento posterior a isso é o seguinte: agora que eu já saí, eu vou aproveitar, porque depois eu não vou poder comer de novo. E aí você começa a ter esse impulso de querer comer mais e comer sem controle, e isso às vezes se propaga para as próximas refeições. Então, se você sai numa sexta-feira, por exemplo, as chances de no sábado e no domingo você sair é grande. E aí na segunda-feira você já volta para a dieta. E aí você passa a semana inteira se restringindo, chega no final de semana e isso acontece. Isso é um ciclo muito comum, isso acontecia muito comigo. Era algo, nossa, muito frequente. Toda segunda-feira eu falava para mim que eu ia recomeçar. E eu começava numa dieta restritiva demais, só frango com salada, jejum intermitente, porque eu queria compensar tudo aquilo que eu fiz no final de semana. E aí eu sofria a semana inteira, eu fazia mais exercício. Nossa, era um sofrimento danado. Chegava na sexta-feira, eu estava cansado, eu estava exausto, eu estava cheio de vontade de comer, eu estava passando fome. E é natural que, conforme você vai fazendo isso, você já vai tendo aquela recompensa. Poxa, eu passei a semana inteira me restringindo. Vou aproveitar o final de semana. E eu me auto-sabotava, que eu falava assim para mim: esse vai ser o último final de semana que eu vou fazer isso. Porque eu começava na sexta e acabava no domingo à noite. E eu comia tudo que eu via pela frente. Porque o pensamento era: depois eu vou ter que parar. É só agora. Então eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Eu vou comer tudo aquilo que eu quero. E era sexta, sábado, domingo. E aí eu me auto-sabotava, me enganava, falando que na segunda-feira ia acabar e depois eu não ia comer mais. Só que isso ia até a sexta-feira.
E esse ciclo, na minha vida, durou num determinado momento, no processo que eu estava, um mês. Ou seja, foram 4 finais de semana fazendo isso. E é muito ruim, porque você começa a ficar frustrado, você começa a ficar chateada, você começa a não ter resultado. Pelo contrário, você vai ganhando peso, você vai ficando toda desequilibrada, e isso vai te gerando mal-estar. Você começa a passar mal, você começa a ter disfunções na parte intestinal, uma série de coisas começa a acontecer. E é natural, moleque, quando você entra nesse desequilíbrio, né, porque o fato de você restringir, ele não só mexe no teu psicológico, como eu expliquei aqui para você, e como o próprio estudo trouxe, né? Mas ele também entra numa restrição nutricional que leva o seu corpo a reduzir o metabolismo. Porque a partir do momento que você restringe alimento, você restringe quantidades, né, calóricas, o seu corpo ele entende que você está numa escassez alimentar. É como se você estivesse passando fome. Ele não sabe que você quer emagrecer e por isso que você está parando de comer. Ele só entende o seguinte: olha, não está entrando, não está tendo uma oferta que eu preciso para me manter vivo e ao mesmo tempo fazer todo o processo acontecer. Então, automaticamente, ele entende que você está no estado de alerta, no estado de escassez, no estado de que está faltando. E o objetivo do seu organismo é fazer o quê? Manter você viva, fazer o seu coração bater, fazer as funções vitais acontecerem, a oxigenação, né, as questões vitais acontecerem. E quando entra nesse estado e ele identifica isso, ele faz o seguinte, ele muda, ele aperta um outro botão, que é o seguinte, modo de acúmulo. Eu preciso agora parar de ficar usando a minha reserva, usar o mínimo possível, então já reduz o meu metabolismo, já reduz as atividades. Então, nesse momento, você passa a ficar mais cansada, sem disposição, sem energia, porque o teu corpo está entrando no estado de reserva, de falar assim, olha, vamos reduzir as atividades para não gastar tanto. E se você se sente cansada, sem energia, sem disposição, o que você faz? Você se movimenta menos, você faz menos coisa, você tem um gasto menor. Então, isso começa a acontecer. E ele também começa a fazer o quê? Entrar no modo de acúmulo. Qualquer coisa que entrar, já estoca, já guarda, já reserva. E aí, mulher, quando acontece aquilo que a gente conversou, que você está lá numa restrição, então daqui a pouco você tem uma compulsão, ou você tem um descontrole alimentar, que vem aquela carga calórica, você está nesse estado de acúmulo, nesse modo de acúmulo, o teu corpo pega tudo aquilo que você está comendo e estoca. E é por esse motivo que muitas das vezes você se questiona e fala o seguinte: poxa, eu não entendo por que eu não emagreço. Eu quase não como. Eu passo fome muitas das vezes. Eu fico, sei lá, várias horas, eu faço 2 refeições ao dia, então eu como bem pouquinho e eu não emagreço. É justamente por isso. Porque a sua restrição está te levando a uma compulsão, que também está te levando para uma questão de desequilíbrio nutricional, escassez alimentar, e vai fazer com que você tenha todo esse processo. Então, além de você não conseguir queimar a gordura, você também está tendo maior estoque de acúmulo de gordura. Então, se você continua fazendo isso para emagrecer, saiba que você não vai emagrecer. Porque isso vai estar travando e gerando outras consequências que a gente vai falar mais à frente.